Oi, gente, tudo bem com vocês? Que delícia, né? Estarmos juntos mais uma vez aqui para mais um podcast Novos Começos. E eu tenho certeza que essa história vai inspirar seu coração. Vamos lá? Pois é, gente, hoje nós temos o privilégio de receber aqui a nossa Lucimara, conhecida como Mara, Marinha. Mara, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo, é uma honra ter você aqui, viu? É uma viu? honra estar aqui. Eita, glória a Deus. Gente, muita gente conhece a Mara, ela é a tia do Kids, né? A pro das crianças. Eu falo que é pastora das crianças, né? Os professores das crianças são pastores das crianças. Mas, na verdade, a Mara tem uma história maravilhosa que a gente vai ouvir hoje. E por isso, como nosso programa aqui, nosso podcast é de novos começos, Má, a gente queria que você contasse um pouco como foi o seu encontro com Jesus, como é que foi o seu começo com o Senhor. Meu encontro com o Senhor não foi assim muito feliz. Eu conheci o Senhor através da dor e não do amor. Na verdade, eu não gostava de crente. Eita, nós, assim, é desses que Jesus gosta, meu povo. As minhas irmãs eram cristãs, né? Já eram convertidas. E, assim, eu sentia uma barreira quando tinha reunião na casa da minha mãe. Por eu não ser crente, eu era meio que desprezada, né? Uhum. Eu me sentia assim. E aí eu conheci Jesus, eu fui para a igreja na dor, quando eu descobri que meu filho usava droga, com 15 anos. E eu falava para Deus, eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer de mim, né? Porque eu tô vindo pela dor e não pelo amor. Uhum. Eu quero uma transformação de vida para o meu filho. Mas, na verdade, o que Deus tinha era para minha vida, né? Sim. Era para mim. E eu sempre fui assim, como que eu posso falar? Ousada, sabe? Cheguei de ir na igreja, antes de ir para a igreja, no meu quarto, falar assim, olha Deus, se o Senhor não falar comigo hoje dessa forma, eu não volto mais. Uhum. E quando eu cheguei na igreja, no louvor normal, na palavra normal, e na hora do apelo, a pessoa que estava ministrando, eu nunca tinha visto ela. E ela falou assim, ele falou assim, olha, hoje tem uma pessoa aqui que falou para Deus que queria ouvir ele de uma forma diferente, de uma forma especial. E eu quero que essa pessoa venha aqui na frente. Fui eu e mais 50, né? Uhum. Normal, né? Sim. E aí eu cheguei lá na frente, eu falei assim, mas a partir de hoje nunca mais eu volto aqui, porque não foi dessa forma que eu falei que eu queria que o Senhor falasse comigo. Uhum. Aí essa pessoa que estava ministrando, eu nunca tinha visto. Uhum. Ele pulou do púlpito e veio falar comigo da forma que eu tinha pedido para Deus falar comigo. Glória a Deus. E ali eu fiz uma aliança com o Senhor. Amém. Falei, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor me quebre e me faça um vaso novo. E dessa forma o Senhor tem feito. Amém, glória a Deus. Quem vê você ali com as crianças, né, não imagina, outro dia eu ouvi você falando sobre isso, que você era uma pessoa que bebia muito antes de conhecer o Senhor. Como que era isso, Mara? E da onde começou esse processo de beber, né, fumar também, que eu sei que eram algumas coisas que você acabou rompendo, né, na sua vida? Sim, eu era do mundo. Eu saía no carnaval, saí 15 anos no abre-alas de uma escola de samba. Eu já tinha cadeira cativa dessa escola de samba, né? Uhum. Chegava, a gente terminava um carnaval, já começava pro próximo. Eu bebia 1 litro de conhaque por dia e fumava 2 maços de cigarro. Meu Deus. Eu era casada, tinha 2 filhos. E quando a Mariana nasceu muito doente. Uhum. Ela tinha bronquite, ela teve tosse comprida, com 3 meses, então são 3 meses a criança tosse forte e 3 meses mais fraca. Foram 6 meses que eu não dormi. Uhum. E eu tinha que mudar de casa, né? Porque eu morava no fundo da minha ex-sogra e a casa era muito úmida. Então o médico falou que se eu não mudasse, a minha filha morreria. Uhum. Mas ali eu também não entendi o propósito de Deus, né? E aí eu mudei de casa, convenci o meu, né, na época meu marido, e mudamos de casa. E nessa mudança de casa, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas, na verdade, sem eu conhecer o Senhor, né? Uhum. Começou a me mostrar algumas coisas, como que eu ia ser exemplo para minha filha. Uhum. Porque tinha algumas coisas que não eram agradáveis, né?
Era muita festa na minha casa, era muita bebida, era muita, assim, nunca rolou droga, né? Mas mulher traindo marido, marido traindo mulher, e eu via isso, né? Então eu comecei a enxergar de uma forma que eu não concordei mais. Sim. E aí as brigas começaram. E aí foi que eu me separei do meu ex-marido. Eu me separei, as crianças eram pequenas, e aí eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. Eu parei de beber, eu falei, não vou beber mais, porque realmente eu não vou ser exemplo para os meus filhos, né? Eu bebendo da quantidade que eu bebia mais do que um homem. Cheguei a derrubar, assim, de sentar numa mesa e um amigo falar assim, vamos ver quem bebe mais? Ele foi em coma alcoólico para o hospital. Meu Deus. E eu levantei e saí andando. Então, foi... libertador mesmo. Foi libertador. Você vê que esse é um cuidado, né? Às vezes os pais não têm noção que os filhos fazem o que eles veem os pais fazerem. Às vezes, isso é comprovado, gente. Não é o que você fala para os seus filhos, é o que você faz. À medida que ele vê em você, você fazendo alguma coisa que ele vai replicar. E é muito impressionante, né? Como Satanás, ele tem atuado, né, dessa forma, e às vezes os pais não estão percebendo. Ele está falando para o filho, não faça isso, mas ele não percebe que ele está fazendo algo que o filho vai replicar, né? Sim. Na verdade, nós somos exemplos, né? Sim. E os filhos são esponja, né? Então, eles absorvem tudo, eles copiam, né? Tudo. E aí, dali o Senhor já começou a me tratar, entendeu? Mesmo sem eu ser cristã, mesmo sem eu conhecer, a minha mãe, ela plantou a fé no nosso coração. A minha mãe, ela era católica, mas ela não ia na igreja, né? Mas depois ela aceitou Jesus. E tinha até GC na casa dela, mas ela plantou a fé. Então, eu tinha muita fé que Deus ia mudar, né, minha situação. Eu não tinha nada, pastora. Minha casa era tudo velho. Eu só me via, só eu. Eu tinha que estar linda, eu tinha que estar de roupa nova todo final de semana, sapato novo. Eu precisava estar bem. Mas quando eu comecei a olhar dentro da minha casa, não tinha nada. Quando eu separei, eu não saí com nada. Nada, eu tive que assim, ralar e comprar tudo novo. Tudo. Porque era só aparência. E é interessante, né, que você comentou que você veio para buscar o Senhor pelo seu filho. E você não imaginava que, na verdade, o Senhor estava te atraindo, né? Ele tinha um propósito para minha vida. E aí começa um processo de transformação. Sim. Glória a Deus. Aí o Senhor começa a colocar pessoas que não eram da minha família para me conduzir. Né? O Senhor trouxe algumas pessoas ao meu redor para me conduzir. Na época eu era promotora, eu fazia várias cidades. Então, cada loja que eu ia, eu ouvia um louvor, coisa que eu nunca tinha ouvido. Aí uma pessoa vinha e falava o testemunho dela. E aí aquilo foi edificando a minha vida, sabe? Eu fui vendo que crente não era chato. Que eu achava que crente era chato. Na verdade, eu penso que nós temos aí as trevas e a luz. E a luz, ela incomoda mesmo, né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes Satanás vai usar de artimanhas para que a pessoa não deseje conhecer o Senhor, não deseje se aproximar da luz. Então, uma das coisas, né, que às vezes acontece, a pessoa cria um estigma, às vezes conhece uma pessoa que talvez na sua imaturidade da fé, de repente não conseguiu representar Jesus como deveria, e isso acaba se tornando um empecilho, né, para que a pessoa realmente encontre o Senhor, entregue a sua vida para o Senhor. Mas a grande verdade é que nosso Senhor é lindo, né? É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer hoje. Tudo que o Senhor já fez e continua fazendo, né? Pela minha casa, pelos meus, porque literalmente foi uma transformação, pastora. Amém. A minha mãe achava que eu não ia mudar. E uma semana antes dela falecer, ela falou para a Gabriela, minha filha, o Senhor pode me levar, porque hoje eu vi que a minha filha teve jeito. Uau, bom, né? Fê. Ai, não vale, né, gente? Glória a Deus. Mas eu tô aqui impactada porque, gente, a coisa mais linda do Evangelho é isso. É você olhar para pessoas improváveis, né? Porque, assim, nem um pai, nem uma mãe desiste dos seus filhos. Quando um pai e uma mãe olham para o seu filho e falam assim, olha, não tinha jeito, é porque o negócio é sério, né? E de repente você ouvir e falar assim, olha, agora esse teve jeito, né? Sabe por quê? Porque para Jesus sempre tem jeito, né? Sempre tem.
Na verdade, a gente tem que olhar para as pessoas e não imaginar ela não tem jeito. Não, ela tem jeito. Porque se eu tive jeito, ela tem jeito. Hoje ainda eu estava conversando com uma pessoa com uma história também tão impactante, então a gente está bem mexido aqui, vendo, né, aquilo que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. E uma coisa muito interessante que, assim, caminhando com você, e você sempre fala, é o quanto o Senhor começou a tratar no seu coração pela questão do amor, né? Sim. Conta um pouquinho disso pra gente. Na verdade, eu achava que eu amava os meus filhos, porque eu não gostava de criança. Nunca gostei de criança, porque a casa da minha mãe era cheia de criança, nós somos em 10 irmãos, tinha muito pequenininho, com 12 anos eu comecei a trabalhar, e assim, chegava no domingo que eu queria dormir, descansar, tinha que aturar, né, ouvir os barulhos das crianças, então eu não gostava de criança. E eu achava que gostava só dos meus filhos. E aí, eu, na igreja, um dia, uma irmã, na hora do louvor, veio e me cutucou. Irmã, você não quer servir no Kids? Eu falei, não. Aí ela bateu de novo. E eu virei o rosto para ela, porque eu era grossa, sabe? Eu era amarga, eu era muito amarga. E ela fez de novo dela, falou assim, porque a Gabi, ela quer servir no Kids, mas ela não pode, porque a pastora não deixa, que ela é menor, né? Ela é pequenininha. Daí, se você for... A Gabi tinha quantos anos? A Gabi tinha, acho que 8 para 9 anos. Aí, tá vendo, Gabi? Por isso que eu não processo, que você cresceu, que você tá dirigindo, que você tá, sabe? Não dá, tenha paciência. E aí, para aquela irmã sair de perto de mim e eu curtir o louvor, porque para mim era isso, né? Aí eu falei para ela assim, depois eu converso com você, Ana Cláudia. Aí ela pegou e falou, tá bom. Quando chegou no final do culto, ela veio e falou pra mim assim, então, irmã, e a Gabi junto. Mãe, por favor, mãe, por favor. Daí eu falei assim pra ela assim, tudo bem, irmã, eu vou ajudar. Mas isso foi num domingo, na quarta-feira, ela já colocou eu na escala, né? Porque não tinha ninguém, né, na época. Aí eu peguei, falei, Gabriela do céu, se aquelas crianças for chata, olha, eu pego você, filha. Aí fomos eu e a Gabi. Eu falei para ela assim, eu vou pegar meu celular, vou ficar no cantinho, porque você fica brincando com eles. Porque para mim era isso, eles iam pro Kids para brincar, né? Eu acho que é isso que muitas mães pensam também. E aí... Só lembrando, tá, gente? Ela era nova convertida, ainda não tinha uma experiência com o Senhor, estava no processo. Então, ouça com misericórdia, né? Mas eu acho que isso é um testemunho para abrir o coração de muitas pessoas também que acham que não se identifica com criança. Sim. Né? E aí, eu fui dar aula com a Gabriela. Chegamos lá, tinha meia dúzia de criança. O Davi, a Aninha, era tudo pequenininha, a Flavinha. E aí... eu falei, Gabi, eu vou ficar ali no canto, você fica aí brincando com as crianças, tá bom? Tá bom. Aí, de repente, a Gabriela começou meio que perder a paciência, né? Porque ela era criança igual. Sim. Né? Ela tinha a mesma idade. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu falei pra ela assim, você não pode ficar fazendo assim, né? Tem que ser dessa forma. E aí eu falei pra ela, pode sair da sala, porque eu não tinha muita paciência, né? Pode sair da sala que eu vou ficar aqui. E ali o Senhor começou a me tratar. Aí eu fiquei ali, comecei a conversar com as crianças, interagir. E aí quando eu estava acabando o culto, a Aninha falou para mim, tia, vamos orar? Aí eu falei assim, eu pensei comigo assim, eu não sei orar. Como que eu vou orar? Sabe, assim, aquilo foi um baque no meu coração, porque eu falei assim, Deus, eu não sei orar. Eu sei orar o Pai Nosso, né? E aí ela falou assim, eu vou orar, tia. E ela começou a orar. Ela e o Davizinho. O Davizinho era pequenininho. Aquilo, assim, acabou comigo, sabe? Eu fui embora, eu chorei. Chorei muito a noite inteira. E a partir daquele dia, eu falei, Senhor, a única coisa... eu nunca pedi nada pro Senhor, mas a única coisa que eu peço pro Senhor é que o Senhor acrescente amor no meu coração. Porque eu preciso amar igual uma criança ama. Sem enxergar, sabe, a maldade, sem enxergar o que as pessoas vão fazer ou vão deixar de fazer. E ali o Senhor começou a acrescentar amor no meu coração, pastora. Glória a Deus. Ali o Senhor começou a conduzir a minha vida. E a minha vida veio se transformar através do Ministério Kids.
Através das crianças, Através das crianças. Glória a Deus, coisa linda, né? Às vezes a gente não imagina. Sabe que uma coisa que eu tenho aprendido muito e tenho falado acerca disso, que às vezes a gente acha que Deus ele vai nos dar uma mensagem, né? Mas na verdade o Senhor está escrevendo uma mensagem na nossa vida. E essa mensagem que Deus está escrevendo, ele vai ser através dos processos que nós vamos passar. Então quando nós dissemos sim para o Senhor, aonde for, ele vai começar esse processo de amadurecimento. E foi ali, né? Ali que você começou a aprender a orar, acima de tudo, aprender a amar. Amar. E se apaixonou pelo Ministério Kids, gente. Ficou quantos anos à frente do Ministério Kids? 9 anos. Saiu dali da aulinha, depois virou professora. E o Senhor colocou tanta paixão no coração da Mara pelas crianças. Durante todos esses anos, né, que nós temos visto. Isso é tão importante a gente entender, sabe? Porque muitas vezes a gente, como a Mara falou aqui, às vezes você não se identifica com algo. Mas a partir do momento que você fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes é aquilo que você tinha uma dificuldade, aquilo que você não se identificava, que Deus vai usar para tratar conosco, né? Sim. Normalmente Deus vai tratar conosco. Ó, tô frisando isso, que é para você guardar no seu coração. Sim, é verdade. Eu acho que é onde mais tem o desafio, onde mais há transformação. É onde mais Deus age, onde mais Deus faz. Uhum. Porque, olha, ali eu dou aula até hoje, né? No Kids, eu não saí do Kids. Eu só não estou na liderança, mas eu continuo dando aula, continuo no Kids, porque eu até tentei sair. Uhum. Eu confesso, né? Eu servi em outros ministérios, mas não adianta, porque o coração é chamado. O coração arde, sabe? O amor pelas vidas das crianças não tem. E é muito importante nós entendermos isso, porque assim, nós sempre falamos aqui na igreja, Mara, sobre essa questão de que o Ministério Kids, ele não é um lugar de entretenimento, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é importante nós falarmos um pouco disso. Sim. O que é feito, né? Como que é a preparação para as aulas, o que as nossas crianças recebem ali, como que é isso? Compartilhe um pouquinho dos bastidores do Ministério Kids aí. Olha, as crianças, elas recebem palavra, elas recebem oração, elas aprendem a orar. Se você viu esse último vídeo que teve, as crianças estavam todas ajoelhadas, né? E assim, elas têm um aprendizado, não é uma brincadeira. Elas não brincam na salinha. Quando elas chegam lá, elas têm, do mesmo jeito que é feito no culto, é feito dentro da sala. Então agora que elas não estão mais no louvor na igreja, então tem o louvor, aí vem a dinâmica, vem a oferta, dízimo e oferta, a gente ensina para elas, aí vem a palavra, vem, sabe, aí o contexto de perguntar o que elas aprenderam, o que não. No entanto, se os pais perguntarem, elas vão responder. E a gente tem muito testemunho disso, né? Hoje a Menta, que é líder do Ministério Kids e aqui da Lagoinha Bragança Paulista, e assim, são muitos os testemunhos. Esses dias mesmo a gente estava vendo sobre isso, né? Sobre o momento que ela mesma estava com a sua filha lá, num momento de oração. E assim, gente, a gente não obriga nenhuma criança a ajoelhar, não, viu? É verdade. É algo muito natural. A gente tem visto crianças recebendo Jesus. Uhum. No último cultinho Kids que nós tivemos, muitas crianças recebendo Jesus. E sabe, talvez alguns pais podem pensar assim, é emoção. Gente, eu conheço tantos testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus com 8 anos de idade e nunca mais saíram da presença de Deus. Então, nós não podemos descartar aquilo que está sendo plantado na vida das crianças. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que Satanás, ele está agindo de uma maneira muito intensa sobre as crianças, de modo geral, ao redor de todo mundo, no Brasil e no mundo. E às vezes os pais não estão percebendo, acham que é uma coisa de criança e não está entendendo qual é a carga que ela está recebendo através de uma música, através de vídeos, através de filmes. Hoje a gente tem aí o desafio do celular, né, que é algo tão terrível, e nós precisamos entender que é na infância que nós precisamos plantar. Sim. E eu posso dizer, pastora, que eu criei 2 filhos sem conhecer o Senhor. E eu criei a Gabi conhecendo o Senhor. E tem diferença.
faz muita diferença. Os pais deveriam de investir nas crianças, porque tem muitos pais que ainda não levam as crianças. Fica no culto, às vezes eu fico assim, até incomodada, que eu vejo que a criança está do meu lado ou na minha frente com o celular na mão. Eu falo assim, outro dia eu falei pra Menta, ai Menta, dá uma vontade de ir lá e tirar esse celular e falar assim, você só pega no final do culto, porque eles não têm noção do que Satanás faz, né, para atrair a vida das crianças. Às vezes o pai tem a boa intenção, sim, né, sim, de que a criança não atrapalhe e tal, mas é muito importante, né, fica aqui um recado carinhoso, na verdade, uma né? dica, uma dica. Mas com muito amor, né, sim, porque nós certeza. somos pais também, sim. Eu tenho filhos e eu sei o quanto é desafiador, e é claro que às vezes a criança ela não quer ir, às vezes não conhece, não sabe como vai ser, mas a gente estimula isso, né? Olha, leve o seu filho para o Ministério Kids, por quê? Porque ele vai receber uma palavra apropriada para ele, vai ter sim um momento da brincadeira, vai ter alguma coisa, tem o lanchinho, né, que a gente dá também, e assim, gente, quantos testemunhos nós temos recebido de crianças que são apaixonadas pelo Ministério Kids. Sim. Nós temos pais que se converteram, né? Através famílias inteiras se converteram através das crianças que vieram para a igreja e entenderam, né, começaram a entender, amar o Senhor e que quiseram vir e os pais são transformados. Então, assim, nós não podemos menosprezar aquilo que o Senhor está fazendo através das crianças, porque acredite, o diabo ele não brinca. Sabe que uma vez a gente estava em um evento na Lagoinha de Osasco, se eu não me engano, e nós tivemos um líder de louvor. Tivemos um líder de louvor lá da sede. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim que ele tinha sido chamado pelo Ministério Kids para fazer o louvor. E ele entendeu algo, que não dá mais para a gente ficar cantando apenas músicas infantis. Sim, as músicas infantis, elas têm o seu papel. Mas ele estava falando, olha, enquanto a gente está falando das músicas infantis para as crianças, o que Satanás está fazendo? Ele está colocando músicas pesadas, funks, letras muito pesadas na vida das crianças. Então, nós precisamos entender, gente, a Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas, eles são mais sagazes, né, do que os filhos da luz. Nós precisamos ter sabedoria e entender que esse período, né, da infância é um período de plantação, é um período realmente de semeadura, sim, né? Com certeza. E é assim também, sabe, pastora, ali durante a aula a gente conversa muito com as crianças, né? Ali elas contam as dificuldades que elas têm. Elas abrem o coração, sim, né? Elas abrem o coração, elas contam as dificuldades. Eu posso dizer para você que hoje tem pais convertidos através de oração de criança. Eu creio. Eu tenho um caderno de oração na minha casa e esses dias não, o ano passado eu peguei ele e comecei a ver. Aí eu fui atender uma pessoa e falei assim, nossa, você vai na igreja? Daí eu falei, sabia que isso é fruto de oração da sua filha? Que a sua filha ia com a avó e ela orava, eu marcava todas as orações, né, os pedidos. E é assim, ali eles se abrem. Às vezes você fala assim, quem quer oração? Você pode orar pelo meu avô que fuma? Você pode orar por um tio que bebe? E eles falam, sabe? E ali eles estão aprendendo, né? Além de a gente poder ajudar, instruir eles em algumas coisas, que muitas vezes eles não falam para os pais, né? Acaba se abrindo mais com a gente, mesmo porque é que nem você falou, às vezes a mãe trabalha, a mãe não tem muito tempo, o pai trabalha, e aí é complicado, né? Sim, sim. E aí tem criança que vem assim e se abre mesmo. E as crianças, elas são muito genuínas, né? São muito verdadeiras. São. Então, é algo assim maravilhoso, aquilo que o Senhor tem feito no meio do nosso Ministério Kids, através de você, através de cada professor, através da Menta, né? Todo o pessoal da liderança ali do Kids, homens, né? A gente tem os professores homens que são a paixão da criançada, né? Nossa, nem faz. Então, assim, eu quero estimular você, né? Talvez você tenha uma criança e recentemente rolou um texto aí, estava rodando, né? Um texto na internet sobre levar o filho na igreja. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, poxa, mas vai atrapalhar? Não vai atrapalhar nada. Pode trazer, tem esse espaço, sabe? Planta essa sementinha, deixa que o Senhor vai regar. É muito melhor você trazer o seu filho, correr atrás dele aqui na igreja, do que correr atrás dele em um outro lugar. E aí, Mara, uma coisa
que também você comentou, e assim, me marcou muito em uma das nossas conversas, foi o fato de você se sentir amada na igreja, né? Eu lembro de uma experiência que você conta, que você tinha fumado e você chega na igreja. Como que foi esse trabalhar desse amor do Senhor na sua vida? Na verdade, um dia eu não estava muito bem, e aí eu fumei mesmo uns 3 cigarros. Falei, não vou escovar o dente, nada, porque eu achava que eu fazia mal para ninguém, né? Eu falava para Deus, eu orava e orava de uma forma errada. E eu falava assim, Deus, pode pedir qualquer coisa para mim, menos isso. E o Senhor foi tratando, né? E depois me libertou. E aí eu cheguei na igreja, quando eu cheguei, você estava entrando. Aí você entrou, virou e voltou. E aí você me abraçou. Você me abraçou muito forte. Falou assim, filha, eu te amo. Aquilo eu te amo me quebrou no meio, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. Sabe, filha, eu te amo. Eu sei que os meus pais deram o que eles receberam. Mas eu acho que é tão importante, sabe? A gente... E aquilo, assim, foi um amor que... Amém. Ajudou, assim... transbordar ainda mais o amor que Deus já estava colocando na minha vida. Amém. Você sabe, a gente precisa entender as nossas construções, né? Às vezes, é o que você falou, eu não tenho dúvida que os teus pais te amaram, que os meus pais me amaram. Sim. Só que exatamente isso, cada um dá o que tem. E às vezes tem o amor de uma maneira do suprir, mas às vezes tem dificuldade de demonstrar através do afeto, do abraço, Sim. do eu te amo. E isso, gente, tudo isso é importante, né? Sim. E sabe que uma das coisas, eu amo abraçar as pessoas. Amo abraçar as pessoas, gente, de verdade. É algo que Deus plantou no meu coração. Cada vez que eu dou um abraço, eu ganho um abraço. Olha, eu tô saindo no lucro, hein? Gente, sabe que esses dias uma moça contou um testemunho, e eu quero falar isso para você entender a importância do abraço. Não tem nada particular, não é nenhuma glória própria, mas outro dia uma moça que esteve aqui na igreja, ela contou que quando ela chegou na porta, ela ganhou aquele abraço, ela chegou no carro e ela chorou muito, porque ela falou, Deus, eu só queria um abraço. Então, às vezes, você não sabe a importância de um abraço. Por isso que é importante não apenas, né, depender de uma pessoa ou de outra, mas a gente poder... O que custa um abraço, né? É verdade. O que custa dar um abraço? Gente, significa tanto, né? Então, assim, a gente percebe o quanto o Senhor, ele vai trabalhando na nossa vida, e a gente achou tão importante contar um pouquinho, né, da sua história, de onde o Senhor te tirou, esse processo que continua, né, Mara? Continua. Eu sou um barro na mão do olheiro. Somos todos, né? Somos todos. E essa família tão preciosa aí, né? Graças a Deus, vendo crescer na presença do Senhor. E, Mara, eu queria que você deixasse um recado, né, para essas pessoas que, de repente, como você, estão aí passando por uma fase, né, tão difícil, você passou por várias aí, e que, de repente, né, tá pensando só no filho, ainda não entendeu esse chamado do Senhor, né? O que você diria para essa mãe aí? Olha, eu diria que você não pode desistir de si mesma, porque muitas das vezes a gente olha para o próximo, para o filho, para o marido, e a gente esquece de nós mesmos. Deixa o Senhor fazer e agir. Tem horas que nós temos que ter posicionamento. E o mais importante, vai servir no Ministério Kids, que Deus vai transformar a sua vida. Aí, Benta, olha isso, Benta, já chamada para os Kids aí, né? Gente, porque eu falo, o abraço e o amor é essencial. Sim. É essencial. Porque se você é abraçado, você se sente amado. Uhum. E quando você começa a conhecer as crianças e ver, sabe, as necessidades delas, não tem, pastora. Eu falo que todo mundo tem que passar pelo Ministério Kids. Você sabe que tem um livro chamado Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. E ele fala que todo mundo deveria começar no Ministério Kids. Ele fala o seguinte: se você conseguir prender a atenção de uma criança durante todo o período da aula, você está preparado para pregar. Então, tô falando a mesma coisa aí. Fica a dica. Fica a dica. Esse livro é maravilhoso, tá, gente? Se você puder, adquira, uma bênção, né? Mas eu quero louvar Deus pela sua vida. Obrigada por ter vindo. Obrigada por caminhar conosco. Obrigada por compartilhar a sua história. E o nosso objetivo aqui é dizer, olha, o Senhor transforma. O Senhor
Senhor transforma a nossa vida em vários aspectos. Às vezes você está dentro de uma igreja e você está como a Mara estava no começo, né? Então, assim, eu vim para receber e, de repente, o Senhor está te chamando para mudar de fase. E talvez você pode estar sendo pego de surpresa num momento e falar, gente, eu também não sei orar. E vai ser servindo, vai ser um momento em que você disser o seu sim para uma nova fase da sua vida, que acredite, o Senhor vai te levar para um processo de transformação e crescimento, porque Deus não quer apenas te dar uma mensagem, Ele quer escrever uma mensagem na sua vida. Paulo diz que nós somos as cartas escritas pelo Senhor, e nós podemos dizer sim para o Senhor, para que essa mensagem seja escrita em nós, antes de tudo, não é isso? É isso aí. Marinha, obrigada. Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastor. Espero que o meu testemunho edifique muitas vidas. Amém, glória a Deus. Então, ó, já sabe, né? Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Certamente existe alguém que está precisando ouvir exatamente essa história. E vai ser através da sua vida, através da nossa vida, que essas pessoas serão alcançadas. Vamos lá? Compartilha esse vídeo e até o nosso próximo podcast de Novos Começos.